Fala pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula subordinada ao seguinte tema: o tempo e a história. Hoje nós vamos aprender como que o tempo ele foi fracionado, dividido, distribuído, como que os calendários foram organizados, como que tudo surgiu até chegar ao momento que temos na atualidade. Vem comigo, vamos compreender sobre esse fator importante para o estudo da história. Primeiramente, como que nós podemos contar o tempo? Hoje nós temos várias maneiras de contar o tempo: milênio, século, década, mês, ano, dia, hora, enfim, você tem várias formas de fracionar, determinar o tempo. Nós temos o calendário, no calendário nós observamos o nosso, que é um calendário formado por 12 meses, e todo final para início de ano, nós observamos uma grande distribuição nos estabelecimentos comerciais. Mas como que esse tempo foi completamente organizado? Como que tudo se tornou tão pleno, perfeito, como nós podemos observar na atualidade? Primeiramente, os homens no Paleolítico, no Neolítico, na Idade dos Metais, foram, ao longo do tempo, aprimorando as suas técnicas de calcular, determinar o tempo e se situar no mesmo. Vale lembrar que uma das grandes técnicas utilizadas até mesmo na atualidade, quando você observa Largados e Pelados, ou outras programações, ou conhece alguém que mora na roça, no interior, durante muito tempo, ele consegue se situar pela posição do Sol. Legal! A posição do Sol concede ao homem a habilidade de se situar no tempo. Tanto que, lá nos primórdios da humanidade, quando o homem começa a fracionar o tempo, digo tempo no quesito hora, ele começa a analisar a posição do Sol. A cada momento em que o Sol se encontra em uma posição, uma hora diferente é apontada e é determinada. Tanto que, posteriormente, nós temos o relógio de Sol. Como podemos observar aqui na imagem, esse relógio de Sol, a partir dessa haste, com o sombreamento, ou seja, o Sol batia ali, a sombra ia direcionando a essas marcas e, consequentemente, tinha-se o horário daquele momento. Interessante, né? Até que chega um momento onde o homem quer calcular um tempo cronometrado, ou seja, talvez para alguma função, para alguma competição, e ele usava a ampulheta. Tá vendo aí? Famoso relógio de areia. Pode observar que a areia vai caindo e quando ela cai, dependendo da cintura dessa ampulheta, dependendo do tamanho, da espessura dos grãos ali dentro, né, da areia, automaticamente vai contemplando um tempo maior, talvez de 1 hora, 2, 3, 6, enfim. Há uma variação muito grande nesse processo de medição do tempo, até chegarmos à concepção de relógio que temos na atualidade. Então, nós podemos observar que os homens foram evoluindo nesse processo de determinar o tempo. Outro detalhe, como que os homens conseguiram se situar ao longo do ano? Professor, o senhor falou de hora, o senhor falou do relógio de sol, da posição do sol, da ampulheta, sim. Durante os anos, os homens começaram a estabelecer formas de calendário baseados principalmente na agricultura. Isso mesmo, na agricultura. E como que isso era possível? Todos nós sabemos que durante um ano há produtos, frutos que dão em um período, em outra, devem ser semeados em uma determinada época para serem colhidos no momento oportuno. Então o homem começou ao longo do tempo a descobrir essas funções dentro do próprio tempo e para isso eles começaram a marcar. E quando eles começaram a marcar, principalmente a partir de estações, eles começaram a dar origem ao tempo que nós temos hoje em termos de calendário. Bom, vale salientar que no mundo atual existem mais de 40 calendários, isso, mais de 40 calendários. E cada um, ele funciona de uma maneira. Tem aqueles que são solares, tem os que são lunares e também tem os lunissonares. Enfim, cada um funciona à sua forma. Os solares, eles se baseiam no movimento da Terra em torno do Sol, os lunares em torno da Lua e os lunissonares se baseiam nos dois movimentos. Porém, desses mais de 40 calendários existentes no mundo atual, nós temos os 3 maiores, isso, os 3 principais, que são os 3 voltados para as maiores religiões do mundo atual. Qual deles? Judaísmo, cristianismo e muçulmano, o islamismo. Isso mesmo. Então, professor, quais são os calendários? O cristão, o islâmico, o muçulmano e o calendário judaico. Isso mesmo. Vamos analisar? O calendário judaico, está observando aí nessa marca, o calendário judaico, ele marca é utilizado pelos judeus, ou seja, o povo de Israel,
E ele marca desde o início da criação por Yahvé, por Jeová, Javé, seja lá qual for a nomenclatura para o Deus dos hebreus. Então eles pegam desde a criação do mundo em Gênesis, lá na Bíblia, na Torá, Deus criou os céus e a terra, e Deus veio formando em 6 dias, criou tudo, consumando no 6º dia com o homem. Legal? Então eles pegam a medição de tempo e vêm calculando de lá até o exato momento. Tanto que se você for em Israel hoje, eles estão no ano 5.779. Que isso, professor? 5.779. Terão agora o seu ano novo judaico, onde eles completarão 5.780 anos. Então, o calendário de lá, se você for, você vai perceber que o ano em que eles se encontram é esse. Não que eles estejam à frente no tempo, estejam no futuro. Eu quero ir para o futuro, vou viajar para Israel. Não. Em nenhum momento. É simplesmente o modo como eles contam o tempo. Em contrapartida, nós temos também o calendário islâmico. Isso mesmo, o calendário utilizado pelos muçulmanos. Esse calendário tem uma peculiaridade, assim como o nosso. O nosso tem um divisor de águas, que é o nascimento de Cristo. O muçulmano tem como divisor de águas a Hégira, que é a fuga de Maomé para Medina, que marca definitivamente o início do calendário islâmico. Então, se nós formos observar todo esse processo, os muçulmanos, se eu não me falha a memória, estão no ano 1400 e... Eu posso estar equivocado, mas aqui na legenda estará correto. Então, nós podemos observar que eles estão em um processo de medição do tempo. O nosso calendário é o calendário cristão, também chamado de gregoriano, que é, claro, em homenagem ao Papa Gregório XIII, que estabeleceu esse tipo de calendário para a medição do tempo. E ele tem um divisor de águas que é o nascimento de Cristo, tanto que os eventos que nós podemos observar, nós datamos como antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo tem a sigla, a abreviatura AC, A minúsculo, C maiúsculo, adiante e C de Cristo, representando os eventos que aconteceram antes de Cristo. Posteriormente, nós temos DC, que quer dizer depois de Cristo, ou Anno Domini, que também aparece em algumas ocasiões. Então, nós temos o calendário cristão, utilizamos, estamos em 2019, a data que o ano em que esse vídeo está sendo gravado, enfim. Então, essa é a distribuição dos calendários existentes. Em 2012, houve uma grande efervescência em torno dessas práticas de medição do tempo, principalmente por conta do calendário maia, onde havia dizem que uma profecia, mas o calendário maia, haviam 2 calendários, o Tzolk'in e o Ra'ab. O calendário Ra'ab dizia que a cada 52 anos a Terra ela entra em um novo ciclo. Não quer dizer que exatamente o mundo acabaria, mas a Terra, o mundo entraria em um novo ciclo, tanto que caiu em 2012. E o negócio ficou tão grave, tão quente, que fizeram até um filme. 2012, eu creio que você tenha assistido. Então, é só um exemplo de calendários existentes no mundo para não achar que somente o calendário cristão, o nosso, é utilizado. Outro detalhe, como um historiador, quando o historiador vai trazer a sua argumentação, comumente ele utiliza o termo no século tal, no século tal, no século tal. E uma das dificuldades que nós observamos hoje é das pessoas saberem o que é o século. Aliás, tem gente que só diz que estamos no século XXI, mas não sabe por que nós estamos no século XXI. Vamos compreender isso? Para determinarmos um século a partir de uma data, nós precisamos seguir 2 regras. Primeiro, nós temos a regra de número 1. A regra de número 1 diz o seguinte: quando o ano, está vendo aqui em cima? Quando o ano termina com 2 zeros, 1000, 2000 e 200. Está vendo aqui do lado? Então, o ano 1000, 2000 e 200. Terminam com 2 zeros? Sim. O que eu faço? Corto os 2 últimos números, os 2 últimos zeros automaticamente, e o que sobrar é o século. Observe, o 1000 termina com 2 zeros? Sim. Então, corto os 2 últimos zeros, século X. 2000 termina com 00? Sim. Eu corto os 2 últimos zeros, sobra 20, século XX. 200 termina com 00? Sim. Corto os 2 últimos zeros e fica o século II. É a regra mais prática. É a regra mais fácil para se resolver.
Só que nem todo ano termina com 2 zeros. E o que eu faço? Observe, 1517, data da Reforma Protestante, termina com 2 zeros? Não. 2019 termina com 2 zeros? Não. 901 termina com 2 zeros? Não. De igual modo, eu corto os 2 últimos números. 1517, eu corto os 2 últimos números. 17. Tá vendo? Sobra o quê? Sobra 15. Isso, 1517, cortando os 2 últimos números, 17, sobra 15. O que eu faço nesse caso? Somo a sobra com 1. Isso, eu acrescento 1. Então, eu pego 15, somo com 1, século XVI. 2019 também não termina com 2 zeros. Corto os 2 últimos números, 19, sobrou o quê? 20. Somo com 1, 21, século XXI. 901, de igual modo, corto os 2 últimos números, 1 e 0, sobrou 9, adiciono 1, século X. Essa é a forma de você determinar um século a partir de uma data. Espero ter ajudado vocês. O século, o ano, a data, tudo isso que nós temos não surgiu por acaso, veio de uma construção humana. O tempo é importantíssimo para o estudioso da história, porque nele, no tempo, o homem, o historiador, ele situa os fatos em sua determinada época. Um forte abraço, boa sorte e até o próximo vídeo. Olá pessoal, olha só quem tem uma palavrinha para vocês. Inscreve no canal no vídeo do papai. Dá o seu like. Tchau, beijo.